partindo da ideia de que a pregação expositiva deve ser a regra, em quais contextos a pregação temática ou tópica parece ser a melhor opção? Nenhum. Simples assim. Não, deixa eu elaborar um pouco. Veja, eu acho que talvez seja um pouco radical isso, mas para mim pregação é expositiva. Temática eu chamo de outra coisa, eu chamo de palestra ou de aula. Que para mim, pensando nesse jeito estrito que eu expliquei lá no comecinho, a pregação é o arauto de Deus explicando a palavra de Deus. E geralmente que faz isso a partir de um texto. Explica e aplica. Então eu entendo que o que popularmente é chamado de pregação temática é algo mais parecido com uma palestra ou com uma aula. E não tem nada de ruim com isso. Palestras e aulas são ótimas, nós somos super a favor dessas coisas. Mas, por exemplo, se eu sou chamado para pregar numa igreja, sou convidado para ir a uma igreja de alguém pregar, eu chego lá e faço uma pregação, eu faço uma exposição. Mas, por exemplo, se eu sou chamado a falar num congresso, aí talvez eu faça uma palestra. Sexta-feira eu vou estar em Goiânia, sexta e sábado, para falar no congresso da primeira igreja sobre escatologia. E eu vou fazer 2 pregações, porque 2 dos temas que eu vou explorar eu resolvi fazer de uma forma expositiva. Então eu vou explicar um texto. Mas o último tema que eu vou fazer, eu resolvi fazer uma palestra, porque não tem um único texto que lide com tudo que eu queria lidar, então eu vou fazer uma palestra, ou talvez alguém venha chamar de pregação temática, mas para mim é mais uma palestra, em que eu escolhi um tema, eu vou falar sobre ele e eu vou passear por vários textos bíblicos, tentando pensar algumas coisas que esses textos trazem. Eu não vou explicar completamente nenhum desses textos, mas eu vou pensar uma coisinha ali de Atos, uma coisinha de Timóteo, uma coisinha de Colossenses, uma de Apocalipse, outra daqui, dali, para daí construir uma palestra acerca de um aspecto bem específico que eu quero lidar. Então eu imagino que sim, dependendo da situação, o melhor vai ser fazer uma palestra do que uma pregação. Por exemplo, conferência sobre a reforma, a gente nessa época tem muita, né? Conferência sobre a reforma. Fala assim, fala sobre a reforma suíça. Que texto que eu vou expor aqui para falar sobre a reforma suíça? Não tem nenhum, né? Então vou fazer uma palestra. Eu posso até na minha palestra me referir a textos bíblicos. Como se eu for fazer uma palestra sobre a reforma alemã, eu certamente vou dar uma passadinha por Romanos 1,16, que eu vou mostrar a importância desse texto no entendimento que Lutero teve sobre a justificação pela fé e tudo que vem com isso. Mas isso vai ser uma palestra em que eu trarei alguns textos para explicar um ponto ou outro, mas vai ser uma fala sobre um aspecto que não é primariamente o texto bíblico. Então, eu entendo que a pregação é uma ocasião, uma fala pública, em que a fonte primária e o assunto primário é o texto bíblico e o que ele diz. Um texto bíblico especificamente. Ou pode ser um capítulo, pode ser uma perícope, às vezes até um versículo. E às vezes parece, assim, eu não sei nos contextos, às vezes, de outros estudantes das denominações, das igrejas onde eles estão, mas às vezes soa que a pregação expositiva é uma coisa, assim, muito robusta, complicada, técnica demais, e que a pregação tópica ou textual, temática, né, é uma coisa, assim, mais fácil, tal, mas é o É o contrário. contrário. A pregação expositiva, claro, ela tem todas as suas exigências, as horas de estudo, etc., mas ela traz mais segurança para o pregador. Ele fica ali preso, principalmente aquilo que o Emílio falou, se você ainda expõe, você está pregando isso, fazendo exposições sequenciais, você está seguro ali, você está preso ao texto, você vai fazer com que o seu raciocínio seja eminentemente expor e aplicar aquele raciocínio daquele texto. Um sermão temático ou tópico, você vai ter que construir o seu raciocínio ligando textos que eminentemente você teria que fazer microexposições dele, então você multiplica o seu trabalho expositivo. E É você pode muito mais esquecer de algum ainda por cima. Exato, então é muito mais difícil, é muito mais perigoso de você esquecer, de você se arriscar, não fazer um contexto correto, tirar uma passagem do seu núcleo temático original e aplicar de maneira equivocada. Então é muito mais perigoso para o pregador, para a igreja, do que um sermão expositivo. Então é o contrário. Eu via muito isso no contexto da Assembleia, de onde eu vim também, mas eu percebo isso. Como tinha essa visão que é, na verdade, invertida. Uhum. Então, por exemplo, amanhã eu estou indo para o Rio, que eu vou pregar na igreja, na Conferência Reformada da Igreja Presbiteriana da Gávea.
o pastor me pediu para falar sobre soberania de Deus no sofrimento. Tinha basicamente duas opções. Eu poderia fazer uma palestra ou um sermão tópico, em que eu iria passear por diversos textos bíblicos, esse, aquele, tentando trazer o que a Bíblia, um quadro completo do que a Bíblia traz sobre a soberania de Deus no sofrimento. Mas eu escolhi pegar um texto que eu acho que lida bem com isso. Eu escolhi um dos textos de Jó, a gente está fazendo Jó sequencialmente aqui na igreja, nos cultos da noite. Então eu escolhi um dos sermões da série de Jó e vou trazer um ou dois textos como apoio ao texto que eu estou expondo. Não é que eu finjo que o resto da Bíblia não existe, que eu só estou pregando Jó, então eu finjo que não tem o resto da Bíblia. Não. Vou fazer referência ao Novo Testamento, eu vou fazer referência a isso, aquilo, mas eu estarei expondo aquele de Jó. E vou lidar com o tema a partir disso. Aí é outra disciplina interessantíssima e fundamental que a gente gosta muito, que o Caio que lembrou que é o nosso queridinho, que aí é a teologia bíblica, né? Aí é outra coisa. Você está expondo um texto bíblico e aí no interior daquele texto bíblico você faz a teologia bíblica dele. A história progressiva da revelação, daquele raciocínio, como é que Deus foi ao longo da história, ampliando a compreensão do seu povo daquele tema. Aí é outra coisa do que você pensar um negócio aqui, um negócio aqui, um negócio aqui, um negócio ali.